Lá está o Fabrício Renner, que é o coordenador regional do MDB e que vai falar sobre o partido do MDB ficar mais uma vez à frente em número de prefeitos eleitos no Vale do Taquari. São 12 prefeitos do MDB. Em segundo lugar ficou o PP, o Progressistas, com 11, bem perto, mas o MDB está à frente nos 36 municípios do Vale do Taquari. A título de comparação também em nível de estado, o PP e o MDB também dominam, só que daí no Rio Grande do Sul o PP está na frente com 164 prefeitos, 33% do total, e o MDB elegeu 125 prefeitos, 25% do total. Então, no Rio Grande do Sul é o segundo, no Vale do Taquari é o primeiro e no Brasil também é o segundo. Era o primeiro, caiu agora o PSD do Gilberto Kassab, desbancou o MDB, se tornou o primeiro, enquanto que o PSD elegeu 882 candidatos no primeiro turno, o MDB elegeu 856. Claro que tem o segundo turno, esses números podem ainda mudar, mas o nosso foco aqui é o Vale do Taquari. Fabrício Renner, que foi o coordenador de campanha também do Carlos Eduardo Ranzi em Lajeado, e que esteve aqui na região por algumas semanas, mais de 2 meses, provavelmente, né? Fabrício pode atualizar para a gente aí, mas volta para Brasília, onde tem a sua atividade cotidiana. E sempre muito ligado aqui à nossa região. Qual é que é o diagnóstico que você faz, qual a avaliação em termos de campanha, em termos de Vale do Taquari, e especialmente se mantendo à frente, né, em números de prefeitos eleitos aqui na nossa região. Bem-vindo à programação da Rádio Independente, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Ouvintes da Rádio Independente. Prazer falar com vocês. Bom, cada eleição é uma história, né? Então, acabamos de contar mais um episódio dessa grande história, né, que são as eleições. Ao meu ver, nós conseguimos sair fortalecidos, né, tendo em vista que em alguns municípios grandes da região, de alguma forma, nós retomamos o executivo em algumas posições. Por exemplo, em Teutônia, uma cidade representativa, bem como Encantado, acabamos então assumindo os postos de vice-prefeito, né? Também em Arroio do Meio, retornando num grande colégio eleitoral, e ainda mantemos o número de prefeitos na região. Então, o MDB é dividido em 33 coordenadorias regionais, e a do Vale do Taquari é a maior coordenadoria, e que inclui, inclusive, Boqueirão do Leão, que imagino que não esteja na contabilidade aí dos números, porque Exato. se somarmos Boqueirão do Leão, na coordenadoria do Vale do Taquari, elegemos 13 prefeitos e mais 9 vice-prefeitos, né? E 93 vereadores pelos dados que eu apurei. Então, são números bastante expressivos, mostram a força dos diretórios municipais. É claro que tem um suporte da coordenadoria regional do partido e também do diretório estadual, mas principalmente a organização, a vida orgânica que o MDB tem em cada município. Então é comum também acontecerem variações, em alguns municípios temporariamente se sai do poder, em outros se retoma o poder. Então, num balanço geral, no meu entendimento, nós conseguimos avançar bastante, até considerando a alta votação que nós realizamos em Lajeado, né, que é um município mãe do Vale, e que para o MDB é uma referência, né, tendo em vista que o colégio eleitoral é muito grande, né, apesar de em Estrela não termos tido êxito com a reeleição do prefeito Schneider, fizemos uma votação muito boa também. Então, se nós formos considerar os eleitores governados pelo MDB, né, além do número de prefeitos efetivamente, vice-prefeitos e vereadores, mostra uma dominância do partido dentro do Vale do Taquari. Então, a minha avaliação é muito positiva do resultado eleitoral na região. Você avalia como positiva, Fabrício, mas era a projeção, eram números que vocês já projetavam alcançar, mas é claro, teve alguns casos, você cita o Ranzi, o prefeito Elmar Schneider lá em Estrela, que não tiveram o resultado esperado nas urnas. Mas sim, esse número é o que vocês já projetavam ou ainda foi além daquilo que se esperava? Em números absolutos, nós tínhamos uma estimativa que poderia variar entre 12 e 15 prefeitos, né? Então, ficou dentro dessa expectativa, né? O que ocorreu na eleição em Lajeado, especialmente, que eu posso falar bem, né? Como o Ricardo comentou, eu passei 3 meses direto conciliando as atividades aqui da Fundação Ulisses Guimarães, que é a Fundação de Formação Política do MDB nacional,
a qual, então, que eu trabalho aqui, né, sou secretário executivo adjunto da Fundação Nacional. Então, nosso papel é promover políticas públicas e também a formação política. Então, por isso, eu pude me dedicar, nesse período, também à eleição em Lajeado, além da coordenação na região, que pelo menos 2 vezes eu fiz giros em toda a região e praticamente visitei todos os municípios, todos os nossos companheiros que concorreram. Mas em Lajeado, como vocês bem sabem, nós iniciamos uma campanha bem modesta, né, tendo algumas aspirações, obviamente, que pretendíamos alcançar o êxito da vitória, e foi um planejamento muito bem elaborado que surtiu o efeito, né? Isso ficou provado nas urnas no último final de semana, onde por alguns instantes se ficou numa dúvida muito grande de quem venceria de fato a eleição. Então, em números absolutos na região, sim, ficou dentro do que era estimado. Em termos de crescimento eleitoral, eu acredito que nós superamos as expectativas, né? Principalmente em função da eleição em Lajeado. E hoje a gente tem também expectativas futuras que esses dados não são apenas números, mas são forças políticas que se unem e que podem vislumbrar logo ali na frente candidaturas a estadual e a federal na próxima eleição geral. Bom, Fabrício, olhando o copo meio cheio, como você falou, recupera, por exemplo, Arroio do Meio, que é um colégio eleitoral importante. É vice-prefeito com o Biondo lá em Teutônia, né? Também é um município importante, o segundo município em termos de PIB, em termos de população, vem crescendo muito Teutônia, embora não esteja na cabeça, né, da chapa. Mas vamos olhar pelo outro lado, e aí eu queria pegar também esse recorte contigo. O que faltou para o Hanzi se eleger em Lajeado, né? Foram 1.603 votos de diferença em relação à Gláucia, e o que houve para perder também um município importante que era Estrela, com o Elmar Schneider, e também talvez a maior surpresa da região tenha sido a eleição de Santa Clara, onde o Márcio Raz, o PP, acabou vencendo o MDB, que estava há 20 anos aí no poder. E dentro dessa conjectura, saber se daqui a pouco esses 1.600 votos do Hanzi de diferença dá para projetar ali na frente que ele tem mais chance, porque chegou mais perto, por exemplo, do que nas últimas eleições. E agora o PP, que assim como o MDB lá em Santa Clara tinha 20 anos, o PP está indo para 12 anos mais uma vez aqui em Lajeado. Bom, eu vou começar por Santa Clara, que é a cidade onde eu moro, onde eu também iniciei a minha vida política. Enfim, tive em todas as eleições passadas, as 5 eleições que nós vencemos. A campanha foi muito bem executada, o governo ele é muito consolidado, é um governo que não tem arestas para parar. Entretanto, como tu falaste, são 20 anos de governo e, naturalmente, de tempos em tempos, daqui a pouco a população mesmo opta por novos ares para experimentar algo diferente, tá? Então eu vou colocar na conta de que a população de Santa Clara procurou fazer uma experiência de como será um novo ciclo sem o MDB no comando. Isso não envolve pessoas, no meu ver, porque a comunidade é pequena, todo mundo se conhece, o Fabiano é nosso vice-prefeito e já foi prefeito, então é indiscutível a capacidade que ele tem como gestor e também como empresário, enfim, na sua vida particular. Entendo de que o desgaste somado desses anos pode ter dado a oportunidade agora na sucessão do prefeito Paulo, as pessoas então optarem por um caminho um pouco diferente pelos próximos anos. Vamos ver o que acontece e com muita naturalidade, com muita tranquilidade se acolhe o resultado, como também se acolhe quando se vence, né? Tem que saber compreender isso e lidar com isso. Quanto à questão de Estrela, eu creio que foi muito forte o impacto das tragédias que nós tivemos, né? O prefeito Schneider, ao meu ver, faz um governo excelente, com muitos resultados, um crescimento muito grande em termos de arrecadação, inclusive com o crescimento de ICMS que está projetado para o ano que vem, mostra a qualidade do seu governo. Sem contar as ações que foram efetivadas no mandato com relação mesmo aos impactos das enchentes. Entretanto, durante o seu mandato também a prefeita eleita estava no seu governo, enfim, saiu, agora concorreu contra. Então, essas questões políticas, elas acabam fragmentando um pouco no longo prazo também o grupo que governava, que atualmente governa. Então, é um somatório de fatores, né, que pode ter tido algum desgaste com relação também à questão mesmo das enchentes, as pessoas de repente terem alguma expectativa maior. A própria Karine, então, assumindo a candidatura,
se colocam num ponto que na última eleição eles estavam juntos, então isso acabou abrindo a eleição, no meu ver. Então, acredito que seja basicamente em cima disso. Bom, em Lajeado, eu penso que o que faltou? Eu acredito que a campanha, vocês acompanharam ela de perto, teve uma crescente o tempo todo, né? Nós conseguimos fazer uma proposta, nós conseguimos apresentar o Hanzi com ele, então, 12 anos de mandato de vereador, uma postura muito íntegra, muito correta, muito assertiva como um papel de opositor, e durante o processo eleitoral nós tínhamos que apresentá-lo como alguém apto ao executivo. E, de novo, ao meu ver, nós conseguimos fazer isso. O que faltou? Bom, faltaram 1.600 votos. Como estes votos poderiam ter sido conquistados, tá? Dentro da campanha, eu acredito que nós não tínhamos mais muitos elementos além do que foi apresentado neste momento para crescimento, porém, se nós pensarmos que os levantamentos que nós realizamos mostram que a maior parte dos locais onde o Hanzi venceu a eleição foram bairros, e bairros que estão mais distantes da região central do município, que foi onde o atual governo teve o melhor desempenho. Tá? Nós também tivemos um número muito grande de pessoas que não votaram dessas localidades. Eu não consigo avaliar, e não tenho essa informação, o impacto que foi as pessoas que perderam absolutamente tudo, inclusive documentações, e que podem não ter ido votar em função disso, e que também era um público-alvo muito forte trabalhado na campanha. Tá? Então, ontem até me perguntaram numa outra entrevista, tu acha que isso foi decisivo? Decisivo é difícil falar, mas que isso impactou sem sombra de dúvida. Outro ponto que eu entendo que deveria ter sido melhor é a questão mesmo dos locais que foram alterados para as votações, né? Se nós considerarmos que, se não me falha a memória, o maior colégio eleitoral é o Castelinho, ele foi transferido para o Alto do Parque, aliás, ali no Universitário, na Univates. E muitos desses eleitores são pessoas que dependem de transporte público. A questão do transporte público foi resolvida apenas na sexta-feira, né? Então, na sexta-feira, iniciou-se a conversa de como seria feito esse transporte público. Além das poucas linhas que saíram do Castelinho para a Univates, também houve muita desinformação, não. Faltou mais informação para as pessoas saberem, de fato, onde você pegar esse ônibus, que hora, enfim. Por que eu te digo isso? Porque durante o domingo foi muito angustiante, muitas pessoas nos nossos grupos de WhatsApp demandando, mas que hora vai o ônibus? A gente passou muito tempo orientando as pessoas onde buscar ônibus, que hora vai. Aí, o problema da leitura biométrica. Muitas pessoas, vocês mesmos fizeram matérias de pessoas que desistiram de votar porque demorou demais. Então, ontem eu falava sobre isso. Você imagina, o eleitor, em grande parte, já não tem assim, um grande interesse em ir à votação. E nós temos que facilitar o processo. A legislação eleitoral ela é feroz com os partidos, com os candidatos, um nível de exigência alto, e que eu concordo plenamente. Tá? Porém, aí no dia da eleição, quando uma urna demora para funcionar, ou quando ela precisa ser trocada, não se tem a agilidade necessária, quando o transporte é dificultado, isso tudo vai influenciando um pouco. Então, eu quero deixar claro aqui que eu não estou justificando o resultado. Tu me fez uma pergunta do que poderia ter sido feito. Eu acho que alguns fatores desses poderiam ter mudado um pouco o resultado final. Se seria o suficiente, eu não vou ser leviano aqui, não vou colocar isso na conta de ninguém, mas que, sem sombra de dúvida, isso impactou, tendo em vista que cerca de 15 mil pessoas não foram votar. Então, a campanha, eu acho que ela foi até o seu limite daquilo que nós queríamos vender, e isso foi compreendido pela população. Fica claro, diante de tanta aprovação que o Hanzi teve nos últimos dias, e, de repente, se nós tivéssemos mais alguns dias de campanha, pode ser até que nós chegaríamos à vitória.